É uma alegria estarmos novamente reunidos em mais um colóquio de teologia. Desta vez, deixa eu pegar aqui, né, o nosso colóquio, desta vez com o tema, né, compreender o cristianismo como estilo, uma introdução à abordagem de Cristo Theobald, né? Então, para dar início, eu convido então o nosso professor Antônio Wardson, coordenador do curso de teologia, que possa dar as boas-vindas a todos e conversar um pouquinho sobre os nossos colóquios de uma maneira geral. Antônio, é com você. Ei, Karen, boa noite e boa noite a todos. Agradeço a Karen aqui pelo tempo disponibilizado em nos ajudar no colóquio de teologia, né? Os nossos colóquios, eles acontecem com uma certa frequência, sempre com o propósito de aqui trazermos algum professor, um professor convidado, que possa discorrer ou dialogar com a teologia, sempre em vista de uma discussão sobre fé e razão, né? Então, é uma possibilidade de nós aqui apresentarmos aos alunos temáticas que diretamente conversam com as disciplinas que são estudadas. Então, compõe, né, este bloco de colóquios aqui também o nosso itinerário formativo, como um incentivo à pesquisa, como um incentivo ao debate, como um grande incentivo ao conhecimento teológico, quer dizer, além de sala de aula. E destinado, no primeiro momento, para os próprios alunos de teologia, com temas que são transversais, por isso que a gente propõe um diálogo, então, com os diversos assuntos e disciplinas que os alunos ali estão estudando e com autores também que contribuem com essa formação teológica. Então, aqui eu faço menção aos alunos de teologia do campus Pio XI que participam, em que vão entrando aqui nessa sala para aqui apreciarem, né, a exposição, então, da nossa professora convidada, conhecida nossa, que é a professora Milena, né, a quem já agradeço pela disponibilidade também em participar do nosso colóquio, contribuir conosco neste colóquio. A professora Milena, ela é da área da sistemática e no momento em que se encontra no doutorado, também discorre sobre um autor que é objeto da sua pesquisa, né, nos estudos teológicos. Então, alguém que vem falar com muita precisão sobre o tema aqui proposto neste colóquio de teologia. E sempre aproveito o espaço para convidar a todos, né, a participarem, a integrarem essa proposta nossa pedagógica de formação continuada. O colóquio, de fato, o evento acadêmico, essas atividades extraclasse, elas têm esse grande objetivo, dar continuidade à formação acadêmica do nosso discente, do nosso corpo discente. Bom, ao mesmo tempo, quero agradecer aqui a presença, então, dos alunos que aqui estão, e particularmente do irmão Samuel, que prontamente aceitou o convite, né, de mediar este colóquio de teologia, o irmão Samuel, que é beneditino húngaro, e que se encontra no segundo ano de teologia. Então, obrigado, irmão Samuel, também pela disponibilidade aqui em contribuir conosco. Karen, obrigado e devolvo a palavra a você. Obrigada, Antônio. Eu só queria lembrá-los que para a gente poder resolver os problemas de certificado, né, quem ainda não se inscreveu no Simpla, por favor, então faça isso até o final do evento, para a gente poder, né, confirmar as inscrições e já emitir também os certificados de vocês, tá certo? Que eles valem como hora complementar também para o curso de teologia. Tudo bem? Então, eu vou passar a palavra para o irmão Samuel, então, o nosso André Lentz, né? Que também a gente se atrapalhou bastante com esse nome, né, André? Sim. André, Samuel, mas a gente acabou se entendendo, né? Para que ele também apresente melhor a professora Milena, né? E, André, é com você hoje a condução das atividades, as perguntas dos colegas. Então, hoje você é responsável
pela condução dos trabalhos dessa noite. Tá certo? Então, um bom trabalho para vocês, Samuel e Milena. É um prazer imenso estar com você essa noite. Um bom trabalho para vocês e que a gente possa aproveitar bastante essa discussão, essa conversa, que eu tenho certeza que vai ser muito proveitosa para todos nós. Tá certo? Então, até daqui a pouco. Obrigado, professora Karen. Boa noite a todos e a todas. É uma alegria, né, ter aqui a professora mestra Milena Medeiros e Marques. Eu não a conhecia, mas outros alunos já a conhecem. Que alegria! E eu vou apresentar um pouquinho. Ela é doutoranda em Teologia pela Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia, a FAGE, mestra em Teologia Sistemática pela mesma instituição, a FAGE, licenciada em Pedagogia pela Unesp e fez o seu bacharelado em Teologia na Unisal, essa faculdade que nós todos nos encontramos, né? Então, professora, sem mais delongas, porque nós queremos compreender o cristianismo como estilo, por gentileza, pode conduzir. Agradeço o acolhimento, Samuel, essas palavras tão gentis, e também as do Antônio e da Karen. Para mim também é uma alegria genuína estar nesse espaço, ainda que virtualmente, que é o lugar onde eu me formei, né, a casa da minha primeira formação teológica, lugar de uma experiência bastante fecunda, intelectual, fraterna, espiritual, do conhecimento de Deus. Então, hoje, particularmente, nós vamos falar sobre o cristianismo como estilo, né? O tema desse colóquio, na verdade, é o tema que eu tenho pesquisado desde o mestrado e agora também no doutorado, embora numa outra perspectiva. Então, para mim também é muito gratificante poder compartilhar um pouco do que eu tenho estudado com vocês que também estão nesse universo de estudos teológicos. Para organizar essa fala, eu preparei aqui uma apresentação que eu vou compartilhar e deixe-me ver aqui, estava desabituada ao Teams, que eu vou compartilhar com vocês como maneira de pontuar algumas coisas importantes em relação ao percurso, né, que nós vamos seguir essa noite. Bom, primeiramente, eu acho que é importante esclarecer de início o motivo, né, por que falar de estilo. Essa é a primeira parte da nossa conversa. E depois, o roteiro do nosso encontro seguirá, né, para as condições, nós vamos falar um pouquinho sobre as condições que propiciam a abordagem do cristianismo de forma estilística. Em seguida, os fundamentos filosóficos e teológicos desta abordagem, do autor a qual me refiro, que já vou falar melhor dele. Depois, afinal, né, o que é o cristianismo como estilo? O que é compreender o cristianismo como estilo? E consequências dessa abordagem. Então, esses são os 5 passos que nessa noite nós vamos dar para desenvolver esse tema. Em primeiro lugar, por que falar de estilo? Aqui vai ser uma consideração um pouco circunscrita à minha experiência como estudante de teologia. Talvez vocês já tenham ouvido falar, provavelmente sendo do Unisal já ouviram, né, de um grande mestre que atuou 20 anos, pelo menos 20 anos, ininterruptos aí no Pio XI, como professor, o professor Francisco Catão. Tive a felicidade de ter aula com ele e mesmo depois de concluído o curso, sempre dialoguei, estive, né, felizmente, assim, um contato bastante próximo com ele, e num desses diálogos em que nós discutimos sobre um possível projeto de mestrado, eu compartilhava com ele essa pergunta, que acho que não é apenas individual, né? Uma pergunta que acho que o cristianismo se faz como um todo, os cristãos se fazem como um todo, e
de um certo modo, a sociedade também faz, os cristãos e as cristãs, que é como a gente pode entender a presença cristã na atualidade? Na ocasião, a pergunta foi feita de uma forma assim, mais direta, né? Qual lugar que o cristianismo tem na sociedade de hoje? Enfim, uma pergunta bastante ampla, e diante dela, o Catão me apresentou o Christoph Theobald. Na época, ele estava concluindo a leitura do Cristianismo como Estilo, uma obra em 2 volumes desse autor, foi publicada em 2008, se eu não me engano, e Catão, então, me falou do Christoph Theobald, e desse ponto em diante foi despertado o interesse em conhecer melhor a obra dele e entender, afinal de contas, o que ele queria dizer ao designar o cristianismo como estilo. Bom, o Christoph Theobald, ele é um professor contemporâneo de teologia sistemática, um jesuíta, nascido na Alemanha, mas que vive há bastante tempo já na França, professor do atual Loyola Paris, que era o antigo Centre Reserve, Faculdade de Jesuítas de Teologia em Paris, e atualmente também está muito próximo da discussão sobre sinodalidade, professor emérito da Loyola Paris, mas muito ativo intelectualmente, né? E o tema do estilo foi tratado por ele nesta obra a qual me referi, Le Christianisme comme Style, uma obra em 2 volumes, que infelizmente não tem tradução ainda para o português, mas chegou aqui por meio de diversos artigos e também algumas entrevistas que ele deu sobre esse assunto, que a gente pode encontrar lá no site da Unicinos, Instituto Humanitas Unicinos. Bem, e aí, eu gostaria de conversar um pouquinho, inicialmente, sobre essa pergunta, que foi a pergunta de partida, a pergunta que motivou essa pesquisa. Como entender a presença cristã na atualidade? Como eu disse anteriormente, essa é uma pergunta complexa, porque ela pode ser entendida de forma muito ingênua, né? No sentido de que, quando a gente fala atualidade, essa palavra é difícil escolher uma palavra para designar o que a gente está dizendo do momento de hoje, né? Alguns falam pós-modernidade, outros falam hipermodernidade. Hoje, toda a discussão sobre decolonialidade, inclusive, não, critica essa visão moderna, que é uma construção ocidental. Então, é muito complicado a gente tentar contornar esse contexto no qual nós vivemos com uma palavra. De que atualidade que nós estamos falando, né? Então, essa é uma primeira pergunta que é preciso fazer e digamos assim, a pergunta que permite a gente delimitar o terreno no qual se faz essa reflexão. Bom, feito isso, nós vamos responder, mais ou menos a partir daqueles pontos que eu apresentei inicialmente, algumas perguntas. A primeira delas, então, é essa, né, de que atualidade nós estamos falando, para poder justamente responder a pergunta como entender a presença cristã na atualidade. Depois, quais foram as condições que propiciaram esta abordagem estilística do cristianismo? Quais são os fundamentos teológicos desta abordagem? O que é, em que ela consiste e quais são as suas consequências? Discutindo sobre esta atualidade, de que atualidade nós estamos falando, eu gostaria de chamar a atenção para 4 expressões que, num certo sentido, dão um contorno para essa pergunta. Dito de modo mais amplo, a gente está falando de um cenário que foi se desenhando desde o que se convencionou chamar, historicamente ou também filosoficamente, de modernidade, que, grosso modo, a gente aprende isso já desde a educação básica, é pautada pela centralidade da visão antropocêntrica.
da vida, da realidade e mesmo do cosmos. Esse conceito de modernidade, como vocês bem sabem, ele é bastante amplo, e para tratá-lo, um autor contribuiu bastante, que foi o filósofo canadense Charles Taylor, que relaciona modernidade com secularidade. Então, a interpretação de modernidade que o Taylor apresenta está associada intimamente com a noção de secularidade. E para ele, secularidade tem pelo menos 3 definições, ou 3 maneiras de compreender. Na primeira delas, ele faz uma distinção entre o espaço público e o espaço privado. Ele vai dizer que na modernidade houve um deslocamento da esfera religiosa para o âmbito da vida privada. A religião, que antes ocupava por direito e de fato o espaço público, agora passa a ser um assunto da esfera do indivíduo. O segundo aspecto, e digamos assim, pode ser definido como um aspecto mais sociológico, é a efetiva diminuição da prática religiosa, que demograficamente pode ser constatada, sobretudo na Europa Ocidental. E um terceiro sentido, que é o mais importante para Taylor, e que vai ser, digamos assim, o pano de fundo para a discussão que nós fazemos aqui sobre o cristianismo como estilo, é o fato de que, não obstante a efetiva diminuição da prática religiosa, ou até sua quase extinção em determinado momento, ou a pretensão dessa extinção, e também não obstante o seu deslocamento para a esfera da vida privada, a fé como experiência humana, como fato sociológico, inclusive, continua a existir. No entanto, nesse novo contexto, em que já há uma ruptura com a visão religiosa da realidade, crer tem um novo status. Crer numa sociedade em que a fé não é mais pressuposto do vínculo social, traz para o ato de crer uma novidade que é inédita, né, que não pôde existir num período em que crer, digamos assim, era quase como natural. A visão religiosa da sociedade, a visão metafísica da realidade, ela estava colocada, ainda que pudesse ter objeções individuais, mas como sociedade ela era plenamente aceita. Ora, nesse contexto, crer possui, o ato de crer, ele tem uma natureza diferente, né? E é nesse sentido que Taylor vai discutir sobre a secularidade, né? Sobre essa nova condição da fé num contexto onde ela não é mais pressuposto do vínculo social ou da compreensão da realidade. Bom, mas essa reflexão, ela ainda está muito ampla e abrangente e bastante, se nós olharmos para a nossa realidade do século XXI, ainda, eu disse bastante, não sei se chega a ser bastante, mas está, num certo sentido, descolada de um novo momento que nós vivemos, né, no segunda metade do século XX, em diante começou-se a falar de uma mutação nessa própria noção de modernidade, com termos pós-modernidade, modernidade tardia, modernidade líquida, sociedade líquida. E o que se quis dizer com isso, né? Num certo sentido, e agora a gente está chegando mais próximo do que o Christoph Theobald apresenta, é uma visão, estamos num contexto em que a visão da realidade, ela já não se baseia nem no pressuposto religioso, metafísico, mas também a própria crença na razão, que foi a aposta da modernidade, agora é colocada em questão. Então, o Christoph Theobald vai falar de uma idade pós-metafísica, e ele dá uma atenção especial
a percepção aguda da pluralidade, diversas expressões de sentido, diversas manifestações culturais, religiosas, que indicam diferentes maneiras de compreender a realidade. Isso sempre coexistiu, só que agora a gente tem uma percepção maior dessa pluralidade. Vou voltar a falar disso um pouco já. Mas antes gostaria só de chamar a atenção para uma nova frente de pensamento e de prática que tem crescido e cada vez mais no sul global ganha espaço, que são os estudos decoloniais ou descoloniais, né? Mas o decolonial ficou mais presente, que questionam todo o processo de colonização que esteve no bojo do que nós conhecemos como modernidade, né? E nessa atitude decolonial, essa atitude epistêmica decolonial, também nós encontramos de forma assim muito patente os movimentos identitários, né? As questões de gênero, as questões de raça, vão se apresentando na sociedade hoje de forma crítica, numa perspectiva decolonial. Então, digamos assim, esse é um contorno desta atualidade que nós estamos falando, né? Se a pergunta era qual sentido tem a presença cristã no mundo de hoje, é deste mundo que nós estamos falando. Pelo menos em grandes linhas, é deste mundo que nós estamos falando. Voltando a falar da questão desse cenário pós-metafísico e dessa percepção aguda dessa consciência mais aguda da pluralidade, o Teobaldo vai colocar a seguinte questão. Nós, como cristãos, por um lado, a partir do reconhecimento da pluralidade de visões de mundo, precisamos ter uma atitude de tolerância, sem a qual a fé pode derivar em violência. No entanto, é preciso também satisfazer uma certa exigência de verdade que é inerente ao crer. Uma vez que a fé, como um ato de adesão, ela comporta uma certa percepção de uma evidência, de uma verdade, né? Então, equilibrar esses dois polos, a percepção e o reconhecimento da diferença, ao mesmo tempo manter viva a questão da verdade que é inerente ao crer, é a questão que levanta, que faz possível, né, propicia esta abordagem do cristianismo como estilo. Bem, agora, nós também estamos falando de um cenário histórico que propiciou isso concretamente. E é sobre isso que esse ponto que nós vamos passar a falar agora, né? Quais foram as condições que historicamente propiciaram esta abordagem estilística do cristianismo? A gente poderia fazer uma longa história, ou não tão longa, né? Remeter pelo menos até o século XIX para tratar um pouquinho como foi que o cristianismo, especificamente o catolicismo, se colocou nessa relação com a cultura moderna, mas vamos já avançar aqui para o século XX, para um evento que foi um marco de renovação eclesial, que foi o Concílio Vaticano II. Como também já é de conhecimento de todos, esta celebração foi o Vaticano II, ela, de fato, significou um momento, alguns então interpretar em forma de continuidade, outros de ruptura, mas foi um momento de profunda mudança na comunidade cristã.
E, inclusive, até hoje, nós continuamos discutindo sobre a herança do concílio, né, seja em forma de interpretação, seja também em forma de revisão do Concílio Vaticano II. Em relação ao impacto que o concílio teve para a renovação eclesial, eu gostaria de destacar, já com o Teobaldi, que a gente esses exemplos aqui, esses textos vão já fazer eco ao que ele traz na sua obra, ou nos seus escritos, né? Não necessariamente nesta obra, Cristianismo como Estilo, mas nos seus escritos de modo geral. O discurso de abertura do Vaticano II, em que o Papa João XXIII vai dizer, que eu faço a leitura direta do texto. O que mais importa ao concílio é o seguinte: que o depósito sagrado da doutrina cristã seja guardado e ensinado de forma mais eficaz. Um pouco mais adiante, ele continua: a finalidade principal deste concílio não é, portanto, a discussão de um ou outro tema da doutrina fundamental da Igreja, repetindo e proclamando o ensino dos padres e dos teólogos antigos e modernos, que se supõem sempre bem presentes e familiar ao nosso espírito. Para isso, não haveria necessidade de um concílio. É necessário que esta doutrina certa e imutável, que deve ser fielmente respeitada, seja aprofundada e exposta de forma a responder às exigências do nosso tempo. Um pouco mais à frente, o discurso continua. Uma coisa é a substância do depositum fidei, isto é, as verdades contidas na nossa doutrina, e outra é a formulação com que são enunciadas, conservando-lhes, contudo, o mesmo sentido, o mesmo alcance. Será preciso atribuir muita importância a esta forma e, se necessário, insistir com paciência na sua elaboração. E dever-se-á usar a maneira de apresentar as coisas que mais corresponda ao magistério, cujo caráter é prevalentemente pastoral. Então, por que eu chamo atenção para esse texto? Primeiro, porque ele, sendo o discurso de abertura do concílio, foi quem deu o tom do que se pretendia com essa reunião conciliar. Qual que era a finalidade do concílio? E, nesse sentido, o Papa João XXIII é claríssimo, né, e inclusive redundante, ao insistir que o Concílio Vaticano II não se reunia para discutir uma nova doutrina, mas se tratava de expor esta doutrina de uma nova forma. Ora, mas qual que é a condição teológica para que isso possa acontecer? É a possibilidade de fato, proporcionar uma renovação dependia, né, da distinção que é o que ele apresenta no parágrafo seguinte, foi o que nós acabamos de ler, dependia do reconhecimento de uma distinção entre a substância do depositum fidei e as expressões da fé. Uma coisa é o depósito da fé e outras são as suas expressões. Estas sempre históricas, contingentes, e a sua formulação precisa corresponder ao tempo presente, às exigências do tempo presente, como ele vai dizer. Bom, gostaria de chamar a atenção para esses pontos, destacando no texto as palavras que são utilizadas e a relação entre elas. Então, num primeiro momento, se fala do depósito da fé, fala da forma dessa doutrina, e que esta forma tem que ser exposta de modo mais eficaz. Mais adiante ele vai falar da doutrina, que essa doutrina tem que ser exposta de forma a responder às exigências do nosso tempo. E por último, que foi o que eu destaquei agora, a distinção entre a substância do depósito da fé e a formulação com que elas são enunciadas. E esta formulação que precisa corresponder a um caráter pastoral do magistério. Olha, aqui a gente tem 3 conceitos, ou 2 conceitos e uma decorrência desse conceito, que são
extremamente importantes para a gente compreender o que vai significar abordar o cristianismo como um estilo, que é o que o Teobaldo faz adiante. Primeiro é a relação entre forma e conteúdo. Isso está patente no texto, né? Essa tensão entre a doutrina e a elaboração com que ela é enunciada. O depósito da fé e a sua forma, né? Então, existe a percepção dessa relação entre conteúdo e forma. Mas existe uma outra relação que é entre a forma e o destinatário, hoje nós diríamos o interlocutor, ou, de forma mais generalista, a recepção da fé. É interessante notar que o ponto de concentração do discurso vai todo para a recepção da fé. Digamos assim, a recepção da fé, ou o interlocutor, a condição concreta, que aí é definida como as exigências do nosso tempo, o caráter pastoral do magistério, a eficácia do anúncio, elas são determinantes da forma, ou seja, a condição do receptor, do interlocutor, da interlocutora da fé, é ela quem define a forma. E, ao mesmo tempo, esta forma, estando direcionada à recepção, ela assume uma importância fundamental, que faz, em última instância, que leva, em última instância, a um questionamento sobre o próprio conceito de doutrina, ou de depósito, ou de substância da fé. Uma vez que a forma com que a fé é anunciada precisa estar condizente com a condição do seu destinatário, a condição desse destinatário, deste interlocutor, da pessoa a quem se destina o anúncio, ela interfere, ela está intimamente implicada na própria concepção do que seja o depósito da fé, a doutrina. Então, é uma mudança que tem consequências teológicas e consequências pastorais tremendas. E é justamente esta atenção à forma que justifica falar de estilo, ou de cristianismo como estilo, que é o ponto para o qual nós vamos passar agora. Bom, vou apresentar aqui bastante sumariamente os principais pontos que fundamentam esta abordagem na obra O Cristianismo como Estilo, do Cristóvão Teobaldo, né? Então, primeiramente, existe um conceito geral de estilo que ele apresenta, depois ele traz contribuições filosóficas e teológicas acerca da reflexão do estilo, para justificar teologicamente em que sentido se pode falar do cristianismo como estilo. E aí traz, efetivamente, a sua reflexão. Bom, em relação aos conceitos, digamos assim, gerais ou preliminares, pelo menos preliminares de estilo, que o Teobaldo apresenta, ele mostra dois aspectos do estilo, né? O primeiro, estilo como um conjunto de meios ou códigos envolvidos na produção de uma obra. Ele diz que, entendido dessa maneira, o estilo esse conceito de estilo presta a uma classificação, se presta a uma classificação. Mas o estilo também pode ser entendido como uma propriedade que define a qualidade de uma obra na conexão dela com o seu autor. É um conceito que está, obviamente, ligado ao mundo da arte, é assumido na filosofia, também na linguística. Então, é um conceito interdisciplinar, né? O que faz com que a sua apropriação na teologia receba, de fato, uma maleabilidade, uma flexibilidade muito interessante, né, quando aplicado ao cristianismo, como nós vamos ver mais adiante. Bom, quais são os
autores que o Theobald utiliza, ou do pensamento dos quais ele se serve para formar a sua reflexão sobre estilo. Do ponto de vista filosófico, ele bebe muito em Merleau-Ponty e no Gaston Garanger, falecido já no início deste século XXI, na segunda década do século. E do ponto de vista teológico, ele vai abordar dois teólogos, um luterano e um católico. O católico von Balthasar e o Friedrich, agora meu alemão é péssimo, Schleiermacher, não consigo pronunciar direito. E vai apresentar a reflexão estilística desses autores para poder compor o terreno a partir do qual ele responde, então, em que sentido é possível falar do cristianismo como estilo. Eu vou aqui, sumariamente, só destacar os pontos de ancoragem que o Theobald utiliza desses autores para poder amparar a sua reflexão estilística. Em relação ao conceito de estilo do Gaston Granger, ele vai dizer que vai relacionar estilo, vai chamar atenção para as relações entre forma e conteúdo como trabalho. É no trabalho que forma e conteúdo se encontram, e entre elas não existe uma dissociação, mas elas performam uma realidade que individualiza o sujeito, ou a realidade, né? Daí, ao falar sobre trabalho, acho que valeria a pena, assim, até explorar isso mais, mas o ponto que eu acho que é importante destacar aqui é a ligação do conceito de estilo com uma experiência concreta vivida. Já Merleau-Ponty, é uma reflexão interessantíssima que o Theobald faz sobre ele, mas dois pontos acho que são interessantes chamar a atenção aqui. O primeiro é a maneira de compreender o estilo como uma resposta do sujeito ao mundo, uma resposta à própria experiência vivida. O estilo, ele não é algo que é posterior a um pensamento, a um projeto prévio, a uma reflexão em que o significado esteja destacado do meio pelo qual ele se expressa. Mas ele acontece nesse acontecer da vida, né? Nessa experiência vivida. E uma outra ideia que está, inclusive, nessa citação que foi feita aqui, eu vou pegar aqui no outro slide, porque está muito pequenininho para eu ler. Ele diz: a linguagem não está a serviço do sentido e, contudo, não governa o sentido. Não existe subordinação entre ele e ela. Aquilo que queremos dizer não está à nossa frente, fora de qualquer palavra, como uma pura significação. Então, vejam que por essa citação, nós podemos já supor uma dificuldade de estabelecer um limite entre o que é o significado e o signo, né? Como se fossem realidades separadas, ainda que estejam em relação, né? O signo para o significado, esse significado ele não existe numa forma pura, mas apenas nos meios pelos quais, e esses pelos quais, inclusive, trai, né? A linguagem vai nos traindo, assim, nos meios nos quais nós o conhecemos. Bom, Schleiermacher vai dele, o Theobald extrai a seguinte ideia.
agora já no âmbito da teologia. Ele vai apresentar sua reflexão estilística do ponto de vista do estudo, da leitura das escrituras, da compreensão das escrituras. Ele fala de uma dupla compreensão, uma compreensão gramatical e uma compreensão psicológica. E que uma está intimamente conectada com a outra. A compreensão dos signos da gramática da língua, né, dessa normatividade da língua, ela não está fora do sentido que o autor dá ao texto. Então, da mesma maneira, claro que num outro sentido, né, do que foi apresentado filosoficamente, do ponto de vista dos estudos das escrituras, esse autor vai destacar e defender essa íntima conexão entre a própria linguagem do texto, a sua gramática, a sua normatividade linguística e o sentido que o autor quer dar. E, por fim, Hans Urs von Balthasar, dele, Theobald destaca, primeiramente, né, a relevância da sua reflexão estética, que é inédita e, enfim, bastante robusta. E do ponto de vista conceitual, ele vai destacar a distinção que o Balthasar faz entre figura e estilo. Figura é uma palavra que ele vai atribuir a Cristo. E estilo, inclusive utilizado no plural, vai se referir às expressões que medeiam esse acesso a Cristo, dentre elas as escrituras e a própria teologia. E num terceiro polo, Balthasar vai falar que são esses estilos, né, seja a teologia e as escrituras, que vão possibilitar a experiência do crente com a figura crística. Daí a importância do estilo dessas expressões, porque é nelas ou por elas, que nós fazemos a experiência da beleza, que aponta, em última instância, a figura crística. Bom, esse passeio rapidíssimo, muito superficial, por esses autores, nos leva agora, finalmente, à própria abordagem do Christoph Theobald. Afinal, o que é compreender o cristianismo como estilo? Bom, após preparar esse terreno com a reflexão estilística desses autores, tanto do ponto de vista teológico quanto filosófico, Theobald vai utilizar o seguinte procedimento. Ele faz uma pergunta que se refere às escrituras. A pergunta é a seguinte: o que autoriza a passagem do oral ao escrito no Novo Testamento? Uma vez que Jesus representa o cerne da fé cristã, o referente principal da fé cristã, a partir do qual todo discurso cristão se fundamenta. E considerando que ele, em si mesmo, não deixou nada por escrito, o que justifica que existam escritos sobre ele? Os escritos sobre ele não seriam um obstáculo à novidade que ele mesmo representa? O que ele mesmo significa? Essa é a pergunta de partida, para justamente fazer a abordagem estilística. E a partir dessa pergunta, Theobald vai argumentar que os escritos do Novo Testamento, na sua própria forma, eles estão ordenados a comunicar o evento a que ele se refere. Então, é muito interessante que hoje, nos estudos bíblicos, a partir, sobretudo, da contribuição dos estudos linguísticos, existe essa percepção mais nítida da vida que o texto tem. Eu ia falar vivacidade, mas a vida que o texto tem, né? Como uma entidade própria, quase como uma entidade própria. E essa vivacidade
faz com que o texto, que já está fora do seu contexto comunicativo original, ele tenha uma maneira própria de comunicar o evento, diferente daquela do evento primordial comunicativo. E é essa análise linguística que permite ao Christoph Theobald dizer que os textos do Novo Testamento, na própria forma de se colocar, que ele se referindo sobretudo aos evangelhos, eles se ordenam a comunicar o evento a que se refere. Então, eles estão, na sua própria forma, em íntima conexão com o evento a qual eles fazem referência, que é o evento crístico. E aqui, assim, bastante concretamente, de que maneira ele apresenta isso, né? De forma, digamos assim, até material. Ele vai fazer uma análise narrativa dos textos, mostrando, por exemplo, ou chamando atenção, para os diversos episódios nos evangelhos sinóticos, sobretudo, em que a presença de Jesus interage com uma pessoa, em que Jesus interage com uma pessoa anônima. E nesses episódios em que ele se encontra com uma pessoa qualquer, em que acontece a cura, um episódio de salvação, de perdão, o texto dá oportunidade, pela própria anonimato da pessoa, a que cada pessoa possa se ver ali, naquela cena. Então, dessa maneira, o próprio texto coloca o leitor em conexão com aquela cena em que Jesus e esse ser humano anônimo estão interagindo. E ele vai chamar a atenção para o desfecho de muitos desses relatos de salvação, em que Jesus declara: foi a tua fé que te salvou. E aqui é importante, aqui fazemos uma pequena digressão. Este tua fé te salvou, diz o Theobald, manifesta que Jesus sabe, com bastante aspas, né, que a fé é uma atitude salvadora e que ninguém pode tomar no lugar de outrem. Daí o sentido de ser a tua fé que te salvou, né? No entanto, esta fé, que foi o ato pessoal que Jesus declara ser aquele pelo qual a pessoa foi salva, ela é despertada na presença de outrem, que é Jesus, que é Jesus. Nesse sentido, a gente pode dizer, como o Theobald, que existe uma estrutura relacional da fé. Ela, por um lado, é um ato intrinsecamente pessoal, que não pode ser dado no lugar de outrem. No entanto, ela acontece mediante a presença do outro, que no dizer dele, né, o passador da fé. Jesus é o passador da fé, aquele que passa o bastão da fé. Cada um crê pessoalmente, mas esse crer se dá em face dele, ou na presença do outro, né? E de que maneira ele faz isso? Na descrição do Theobald, é pela a possibilidade do outro crer diante da presença de Jesus, é justamente a sua concordância íntima. A concordância íntima dos seus pensamentos, palavras e atitudes é o que provoca, é o que desperta o ato de crer no outro. Ora, nesse sentido, a gente pode dizer que a fé, que é o princípio da salvação, ela se dá numa relação. E ampliando isso para a experiência cristã de modo geral, nós podemos dizer que, conforme o testemunho de Jesus, o núcleo da experiência cristã ele acontece nessa relação. O polo não recai nem sobre a pessoa de Jesus, nem sobre a pessoa beneficiária da sua ação, mas é um evento que se dá na relação entre eles, em que Jesus
é interpelado, interpela o ser humano, e é nessa relação na qual nasce o ato de fé que acontece a salvação. Ora, quais são as consequências disso para a gente pensar o cristianismo? A gente pode apresentar isso nesse binômio aqui que vocês estão vendo nesse quadro. O primeiro ponto é que o núcleo da experiência cristã, dado nesta relação, tal como nós vimos a partir do testemunho de Jesus nas Escrituras, ele não se identifica com nenhuma expressão cultural. E isso nos remete novamente ao discurso de abertura do Vaticano II. Não existe nenhuma manifestação histórica que abarque de forma absoluta e inequívoca a experiência, o núcleo da experiência cristã, o núcleo da fé. Agora, essa afirmação por si, essa afirmação sozinha, ela é extremamente perigosa, porque pode fazer a fé parecer uma realidade abstrata que nada tem a ver com a história. Por isso, ela precisa ser ponderada com um outro polo deste paradoxo, que é a experiência cristã, ela acontece e só pode acontecer na história. E, portanto, ela é inevitavelmente cultural. E esse é o paradoxo que o Teobaldo vai apresentar. Por um lado, o núcleo da experiência cristã não se identifica com quaisquer expressões culturais, então nenhuma expressão cultural pode, em si mesma, comunicar o cristianismo na sua centralidade. Por outro lado, é somente na cultura e na história que nós temos acesso e nós vivenciamos efetivamente a experiência cristã. Isso faz com que a experiência cristã seja, a cada tempo, singular. A maneira como nós vivenciamos a fé, ela é inevitavelmente singular. E é essa singularidade que nos remete à noção de estilo, como ele já apresentava lá no início, ao trazer aquelas concepções mais gerais da estética, né, em relação ao conceito de estilo. Reforçando essa ideia, nós podemos dizer que o cristianismo ele não se identifica absolutamente com quaisquer expressões culturais e, no entanto, só pode ser reconhecido nessas mesmas expressões. Eu diria até melhoraria esse reconhecido, dizendo que ele só pode ser vivido nessas mesmas expressões, né? E isso nos remete, ainda que de forma assim completa, porque precisaríamos ler efetivamente os textos ali para a gente ver a densidade dessa afirmação, ao que Merleau-Ponty, por exemplo, vai dizer desta quase que não fronteira entre o signo e o significado, né? É efetivamente na experiência singular de fé que nós fazemos, pessoal e comunitariamente, é que se dá a conhecer o núcleo da fé cristã, e ao mesmo tempo que ele se dá nesses signos, eles não apreendem de forma apreendem, né? Não seguram o que é o núcleo da fé cristã, que sempre escapa, porque ele se dá na relação. Consequências disso para a vida cristã, concretamente, podemos chamar atenção por pelo menos 3 que estão intimamente conectadas, né? Pensar ou abordar o cristianismo como estilo nos leva a chamar atenção para esta dimensão criativa da fé. E aí numa outra obra dele, A Revelação, que foi publicada pela Loyola em 2006 aqui no Brasil,
ele vai dizer que o termo revelação, que se tornou um conceito técnico para falar daquilo que é o essencial da fé, pode ser compreendido, aliás, não pode ser compreendido sem o ato de quem a recebe. E nesse sentido, se é no ato de quem recebe a revelação, ou seja, no ato de fé, na experiência concreta de fé, é que se dá a conhecer efetivamente a revelação, o estilo, que é esta maneira de viver, o estilo enquanto uma maneira de viver, uma certa maneira de viver, ele vai ser um traço da revelação de Deus, um traço bastante frágil, delicado, mas um traço possível para que hoje nós possamos efetivamente falar de Deus. E isso, em última instância, chama a nossa atenção no âmbito da reflexão teológica para o significado teológico que as singularidades têm como expressão da própria revelação de Deus, né? Sempre entendida a singularidade não nesse sentido, num sentido fechado de totalidade, mas a singularidade nessa perspectiva relacional que foi anteriormente nós tentamos demonstrar aqui, né? Bom, isso é um pouco do que eu gostaria de compartilhar com vocês, né? E agora fico aqui à disposição para a gente conversar, caso vocês tenham alguma pergunta, comentário a fazer. Bom, muito obrigada pela atenção. Professora, muitíssimo obrigado. Foi uma excelente explanação, que maravilha. Uma riqueza mesmo, eu não conhecia esse pensamento de Teobaldo. Acredito que muitos também não conhecem primeira vez, e foi maravilhoso. Pena que o tempo não nos ajudou, porque poderíamos continuar um pouco mais. Então, agora, se alguém tiver alguma pergunta, vale a pena, então, aproveitar esses últimos momentos. Alguém pode levantar a mão se desejar, pode também escrever pelo chat. Nós vamos apresentar para a professora Milena. Muito obrigado, professora. Eu que agradeço, irmão Samuel. Okay. Bom, mas eu acho que eu posso iniciar, eu acho que... Não sei se eu vou ser polêmico, professora, mas... eu gostaria de questionar um pouco, assim, hoje nós estamos vendo muito uma questão com o pessoal mais conservador, em termos de missa tridentina, e essa forma de participar, né? Pergunto, a senhora vê uma possibilidade de um diálogo? Porque, né, nós estamos falando de pluralidade, uma possibilidade de maior diálogo com esse pessoal, através dessa teoria de Teobaldo. O que a senhora me diz? Você tocou num ponto pastoral, teológico pastoral fundamental, Samuel. E do ponto de vista prático, eu não posso responder, né, se é possível ou não. Mas do ponto de vista teológico, está, digamos assim, na base dessas posições que a gente chama de conservadoras, chamou outro tempo de integristas, é justamente a dificuldade em perceber essa distinção e, ao mesmo tempo, íntima relação entre as expressões da fé e que, como João 23 disse, a substância da fé, né? Sem a percepção dessa distinção, fica impossível a gente sair desse universo refratário, né, de um certo catolicismo. Por quê? Porque faz muito sentido nesse universo ao qual você se referiu,
que a manutenção da fé ou a transmissão da fé seja efetivamente a transmissão de uma expressão cultural. Então, deformar essa expressão cultural é arruinar a própria fé. Se não se percebe essa distinção, se você perde essa expressão cultural, você, na verdade, né, no fundo, está entendendo, né, dentro dessa perspectiva. Mas que a gente está chamando aqui de conservador, a gente está entendendo que se essas expressões culturais deixam de existir, quer dizer que não existe mais um sólido fundamento para a fé, né? Então, vejo que ao mesmo tempo que é muito difícil, do ponto de vista prático, lidar com isso, já se mostra aí a fragilidade também dessa experiência. Porque se essa estética deixa de existir, ou melhor, se a experiência de fé estiver ligada a essa estética, e uma vez que essa estética deixa de existir, essa experiência se perde, então quer dizer que a gente está lidando com uma fragilidade bastante grande ali, de experiência, né? Então, é uma questão, assim, muito, do ponto de vista prático, pastoral, bastante difícil de lidar. Ok. Muito obrigado, professora. Obrigada. Vamos lá, mais alguém? Gostaria de fazer uma pergunta, uma questão? Vamos aproveitar o momento. Agora, eu queria só fazer um contraponto, aproveitando a sua pergunta, enquanto outras pessoas talvez queiram comentar algo, é que o outro lado dessa discussão sobre a distinção entre as expressões da fé e o núcleo da fé é justamente aquele outro ponto do paradoxo. É somente nessas expressões culturais que a gente experimenta efetivamente a fé, né? Então, daí que a importância da abordagem estilística. A abordagem estilística é esta atenção à forma. E a forma, ela não está separada do conteúdo nessa abordagem, né? Por isso que, assim, exagerando, em última instância, ele vai dizer, né, que é uma maneira de viver, ou o testemunho da fé, que efetivamente pode ser considerado um traço da revelação. É esta forma de viver, que é o estilo, que é justamente essa maneira que é percebida pelo outro, e que deriva da própria experiência, não é algo assim planejado e depois executado, é esta maneira de viver que é percebida, que é o traço da revelação, na visão dele. Então, se por um lado a gente não pode identificar a experiência, o núcleo da experiência cristã com uma expressão cultural, por outro, a gente precisa reconhecer que é só nessas expressões que a gente, de fato, vivencia e consegue conhecer o mistério. Daí a importância de discernir nestas expressões da fé aquilo que efetivamente se refere, eu ia dizer ao Deus cristão, né? O Catão ia brigar comigo se ele ouvisse isso, pela forma assim um pouco não técnica de falar, mas é isso, né? Discernir nestas expressões que de fato se refere ao Espírito de Jesus, né? É interessante, interessante. Numa sociedade também, professora, marcada com um dado de muita insegurança atualmente, né? Se a senhora me corrija se eu estiver errado, eu acredito que também o agarrar-se a essas expressões culturais, de tal forma que há uma única expressão cultural, parece ser assim o porto seguro ali para não se desvincular dessa experiência. O que a senhora acha sobre isso? Um outro ponto muito importante, quanto a isso, tem uma pesquisa de ciências, antropologia
antropologia, né, na área de ciências sociais, que discutiu, ela já é uma pesquisa mais antiga, mas dos movimentos católicos, na época, enfim, foram escolhidos, acho que a comunidade Canção Nova, não lembro exatamente quais outros, mas a análise da autora, ela justamente defende isso que você comentou, Samuel, que é, diante dessa diversidade de manifestações de sentido da vida, né? Diferentes possibilidades de sentido para a existência, que é o contato efetivo, que decorre do nosso contato efetivo com a pluralidade, essa tendência a buscar pertencimento, né, em identidades muito delimitadas, bem estabelecidas, rígidas, né, no sentido dito de modo pejorativo, ela é uma tendência natural para se blindar, num certo sentido, da experiência de contato com o outro, contato com o diferente, né? Como que a identidade ela pode ser formada também nessa interlocução com o diferente, sem a dissolução daquilo que é próprio e peculiar a cada um, né? Então, essa tendência que você comentou, essa interpretação faz muito sentido, né? Que diante do diferente a gente se refugia, né, naqueles grupos de pertencimento. Daí a importância, né? Hoje se fala muito de pertencimento, que tem todo o sentido positivo, né? De você reconhecer identidades, mas ao mesmo tempo, esse reconhecimento, só se fechar nesses grupos identitários também se torna, inclusive, seja isolado da realidade ou alheio à realidade, inclusive com possibilidade de violência, né? Em relação ao diferente. Realmente bastante interessante. Eu não sei se o nosso querido Ed Clayton está escrevendo uma pergunta, eu acredito que sim, porque aparece. Então, vamos aguardar mais um pouquinho. Tá bom. Mas depois logo passo a palavra para o professor Antônio. O Leandro. Leandro, por favor. Eu acho que é mais um comentário que eu gostaria também de escutar da professora Milena. Como pensar, né? A senhora trouxe na abordagem ali no colóquio esse núcleo da experiência cristã que ela passa por um evento da relação, né? De quem interpela e quem é interpelado, onde se dá o ato de fé. Assim, o autor estudado ele vai perceber e vai colocar em evidência. Em contraponto, nós temos aquilo que Bauman já vem acenando também nos seus estudos e na sua tese, né? De uma sociedade cada vez mais descartável. Como pensar essa relação da fé hoje, dentro de uma sociedade que valoriza muito mais a imagem e descarta o outro quando essa imagem não é correspondente, né? Não é agradável, ou não está dentro dos padrões sociais que são impostos, né? Então, como pensar essa fé numa forma humanizadora? A gente percebe que muitas vezes aquilo que impacta humaniza, né? Nós temos visto e acompanhado as expressões de solidariedade em relação a toda aquela situação que o SUS está vivendo, né? Mas fora esses contextos, né, assim, acidentais, como pensar essa relação, né, dentro de um contexto histórico do descartável, né, que nós escutamos, que nós presenciamos, que muitas vezes nós também vivenciamos isso dentro da nossa própria fé, né, nas relações interpessoais, né? Como pensar isso? Nossa, muito obrigada pela pergunta, Leandro. Acho que ela, também como a do Samuel, ela é difícil de responder do ponto de vista prático, mas ela traz à tona um aspecto
desta reflexão estilística, que eu acho que é um dos mais bonitos na minha visão, né? Quando o Christophe Theobald vai falar deste evento de salvação que se dá na relação, fazendo uma leitura narrativa dos evangelhos, ele chama atenção para, nessas cenas, né, às quais eu me referi, dos sinóticos, que nessa relação entre Jesus e uma pessoa qualquer, um anônimo, o que Jesus faz em benefício dessa pessoa supõe que a força de vida já está atuante mesmo. Daí, essa declaração, foi a tua fé que te salvou, né? E aí ele faz uma digressão, digamos assim, para tratar deste conceito de fé, que é o dar crédito à vida, confiar na vida, né? O que Jesus realiza é, mediante a sua presença, né? Ele não faz pelo outro aquilo que só o outro pode fazer, mediante a sua presença, despertar no outro esta energia de vida que faz a pessoa dar crédito à vida, né? Isso só é possível se você supõe que esta energia de vida já está presente no outro, né? E aí a gente tem toda uma reflexão pneumatológica para fazer sobre isso. Então, assim, pensando trazendo isso para esses cenários que você disse, eu acho que pensando a transmissão da fé, a evangelização, a pastoral, sem a percepção dessa dimensão relacional do crer, a gente corre o risco de fazer projetos de colonização apenas. O Papa Francisco já diversas vezes denunciou isso, né? Quanto a evangelização foi efetivamente um projeto de colonização, se prestou um projeto de colonização, né? Quando você descola uma concepção de evangelho deste evento fundamental que se deu na relação de Jesus com as pessoas, né? E aí eu não tô fazendo, trazendo isso, restringindo isso ao âmbito do indivíduo, né? Não é nesse sentido, mas do âmbito pessoal. O Catão também sempre se preocupava em fazer essa distinção, né, entre o pessoal e o individual. A relação pessoal, ela é fundamental. Isso não significa que a gente esteja restringindo a fé a uma experiência individual. É muito diferente uma coisa da outra. Agora, fora dessa relação, a gente pode ter um pertencimento religioso, a gente pode ter determinada militância religiosa ou não, né? Que é digamos assim, uma cobertura, um verniz que a gente pode passar com características religiosas, piedosas, né? Sobre as nossas atividades, mas que não reconhecem, e corre risco de não reconhecer essa energia fundamental que só o outro pode dar. Porém, ele não pode dar sozinho. Ele só dá em face de outro, né? Daí a importância do testemunho no sentido mais profundo da palavra, né? Como acho que no ambiente jurídico se utiliza, quando a gente chama testemunha, a gente chama quem viu, né? A gente não está ali, não é proselitismo, é diferente de proselitismo. O testemunho é você falar daquilo que você viu, do que você experimentou. E é isso que nessa perspectiva estilística desperta a fé. Muito bem, professora. Olha, muito bom. Agradecemos imensamente a presença da senhora e com muita alegria vou passar a palavra ao professor Antônio para que ele possa fechar esse colóquio também. Agradecemos a presença de todos. Esperamos a senhora novamente, viu, conosco. Agradeço. Muito, muito boa essa condução, muito tranquila e, ao mesmo tempo, com muita profundidade. Obrigada, viu, Samuel?
Nossa. Eu quero dar antes de passar para o Antônio, eu quero só dar um oi aqui para o Francisco, meu colega de trabalho, que fez questão de vir. Fiquei feliz de te ver aqui, Fran. Muito bem. Joia. Professora Milena, muito obrigado, né, mais uma vez, por sempre contribuir conosco, o Pio XI. Eu sei que há uma relação afetiva muito grande, né, com uma casa que é a sua casa também, você bem sabe disso, do tempo ali que desfrutou, né, do Instituto, do Campus Pio XI, Unisal, dos estudos teológicos, e que teve, claro, grandes mestres ali que recordamos com muita saudação. Não é uma pergunta, mas depois nós conversamos em outro momento, fiquei muito interessado, dada a fundamentação, ou autores, que ele utiliza no campo, principalmente da filosofia, até para dar um maior suporte ao seu pensamento. É claro, um autor dessa envergadura, um autor contemporâneo, em que busca esse diálogo muito direto também, dá uma sustentação teológica muito interessante. E aqui só faço um comentário muito rápido, que muito me interessa a concepção, o conceito, mas eu acho melhor a palavra concepção de revelação, né, da qual ele apresenta como um grande pesquisador, um professor, inclusive da área, né, ali de teologia fundamental, dogmática, etc., e que tem muito a nos oferecer, até por conta do diálogo que faz hoje, de maneira geral, com as ciências humanas, vamos dizer dessa forma, mas que é um discurso muito atualizado. Então, acho que seria um papo para depois a gente discorrer sobre essa fundamentação que, de maneira particular, muito me interessa, né? O recorrer esses autores, logo no início, não sei em qual momento da sua fala que você apresentou aqui, né, do Theobald, esses autores do qual ele vai ali retirar alguns elementos para a construção até de uma própria concepção e desse estilo, né, de um cristianismo, como você bem falou, de uma vivência, né? Bom, professora Milena, obrigado. Também eu ia até pedir aqui para o Francisco, né, se apresentar, mas aqui você já fez uma menção que eu vi, olha, tem alguém aqui diferente aqui do curso, que é muito bom. Seja sempre muito bem-vindo, viu, Francisco, nas nossas atividades. Tá bom? Professora Milena, desejo muito sucesso aí na sua caminhada, que é uma caminhada muito longa, de muito suor, inclusive, que é o doutorado, né, que hoje se encontra na FAGE. Então, que seja uma pesquisa muito profunda, tanto do ponto de vista do conhecimento, quanto também da própria experiência de fé, né, o que consiste o nosso fazer teologia. Então, obrigado e devolvo aqui a palavra. Bom, antes de devolver a Karen, irmão Samuel, obrigado, viu? Pela condução dos nossos trabalhos, pela atenção, pelo entusiasmo. Irmão Samuel sempre muito, muito crítico e, ao mesmo tempo, muito atento às grandes discussões teológicas. Às vezes, nos nossos intervalos, Milena, ali na teologia, nós temos certas discussões teológicas no café, e o irmão Samuel, ele aquece, né, ali este momento. Isso é muito importante. Então, Muito agradeço importante. também, irmão Samuel. Tá bom? E devolvo aqui a palavra à professora Karen, para que possa, dessa maneira, encerrar o nosso encontro, por favor. É só agradecer a Milena, agradecer ao irmão Samuel, agradecer a participação de todos. Esperamos contar com a participação de vocês também nos próximos colóquios, né, Antônio? E, claro, se alguém ainda não fez a inscrição, ainda dá tempo, corre lá no Simpla e coloca o e-mail direitinho para a gente poder mandar os certificados. Então, provavelmente amanhã, no máximo quinta-feira, a gente está disparando aí os certificados, né? E a gente conta com vocês em breve nos próximos eventos. Então, boa noite a todos e até breve. Obrigada, Milena. Eu que agradeço. Boa noite, boa continuidade de estudos para vocês. Então, em breve também está disponível no YouTube
e aí a gente avisa, e vai estar no link do canal Extensão Unisal, tá? Então fica fácil de localizar também. Lá tem todos os nossos colóquios realizados também nos últimos 2 anos, os eventos que a gente realizou na teologia, é fácil localizar, né? São todos públicos, a gente consegue assistir todos eles. Então, se alguém perdeu algum e também quer aproveitar, né? Mas em breve estará lá, e a gente, pelo próprio título, a gente consegue localizar esta palestra, tá? Então, aviso os colegas que não conseguiram assistir hoje também, que podem assistir durante a semana, podem aproveitar aí também essa fala brilhante da professora Milena, tá bom? Até breve. Até, tchau, tchau. Tchau.